Glória a Deus, da graça, paz, misericórdia da parte de Deus a todos. Vivemos cada dia carecidamente precisando da paz de Cristo, precisando desse aconchego, desse abraço, que só Jesus pode nos dar, pode nos fazer através do seu Espírito Santo. Cada dia que passa, nós seres humanos carecemos mais de Deus. Infelizmente, o que vimos é o contrário, o ser humano se afastando de Deus. Esse nosso pastor, esse nosso conselheiro, esse nosso confortador, que é Jesus. Eu quero dizer para você que Deus sempre tem algo bom para cada um de nós. A caminhada nunca é fácil, nunca foi fácil desde os tempos antigos, principalmente para aqueles que querem seguir a Cristo piamente, pois nós estamos chegando já no fechar da história, e nós conhecemos a história, e sabemos que o inimigo está vencido, perdido, e ele fará de tudo para que muitas pessoas, quem sabe você, não esteja com Cristo na eternidade. Mas o Cordeiro de Deus, que tirou e continua tirando o pecado do mundo, Ele também quer e Ele se importa com você. E eu convido você que está aí do outro lado, a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 13 e 14. E eu gostaria de compartilhar sobre o Cordeiro substituto. E você precisa ouvir essa palavra. Aqueles que já têm Cristo como Senhor, fortaleça mais a sua fé. Aqueles que ainda buscam essa felicidade e não encontram, eu quero dizer para você, essa felicidade está em Cristo. O Cristo que cobre qualquer pecado, o Cristo que alcança qualquer pessoa, basta que o clame por Ele. E assim diz a palavra de Deus no livro de Êxodos 22, 13 e 14. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres, entre aqueles arbustos. Tomou Abraão um carneiro, e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Por que que Jesus é chamado de Cordeiro? Porque foi Jesus quem se ofereceu pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, um cordeiro era oferecido e era substituído no lugar de alguém. Alguém pecava e o pecado geraria morte, e esse alguém era substituído por um cordeiro, e aquele cordeiro era morto, e assim os seus pecados eram justificados. O cordeiro assumia o lugar daquela pessoa. Assim, quando Cristo, Ele morreu na cruz, a Bíblia diz que assim como o cordeiro, Ele substituiu a mim e a você, e ali Ele pagou aquilo que nós devíamos. O lugar na cruz era meu e seu, era nosso. Mas a Bíblia diz como um cordeiro substituto. Jesus, Ele morreu, Ele se entregou naquela cruz. A consequência do pecado sempre foi morte, e a morte eterna, conforme Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso a consequência do pecado era a morte, separação de Deus. E nós tivemos, assim como no passado alguém pecava e a sua dívida era paga através de um cordeiro, e aí quem era esse cordeiro? Era um animal limpo, puro,
E quem é o nosso Cordeiro? Cristo, limpo, puro, que se tornou homem e que jamais pecou. Foi Ele quem nos substituiu. Eu imagino Jesus, quando Ele estava sendo maltratado pelos homens, e os homens gritavam, crucificam, crucificam. E nós conhecemos bem a história. Aquele momento era um momento de se crucificar bandidos, pessoas que deviam alguma coisa e seriam mortos naquela cruz. Imagino naquela noite, Jesus estando ali naquele lugar sendo maltratado, e do outro lado estava o Barrabás condenado, já pronto para ser abatido e morto no outro dia. E ali estava o Cordeiro de Deus, o substituindo. Imagino quando ele ouve aquela notícia, alguém dizendo para ele: Barrabás, você está livre, você não deve mais nada. Como que eu não devo mais nada? Alguém pagou no seu lugar, alguém se colocou no seu lugar, alguém te substituiu. Você não vai morrer, alguém vai morrer por você. E naquela noite, aquele homem se viu livre, assim como eu e você. É o que Jesus tem feito ao longo da história, é o que Jesus continua fazendo. E aqueles que ainda creem em Cristo, a condicional é essa: aqueles que creem em Cristo, Cristo substituiu você lá naquela cruz. Todos nós pecamos, desobedecemos, nos rebelamos contra Deus, mas mesmo assim, Deus continua nos amando. Isso mesmo, apesar do nosso pecado, da nossa rebeldia, da nossa desobediência, Deus continuou nos amando, e foi Ele quem preparou para mim e para você uma segunda chance. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma maneira incompreensível, que se deu, que se colocou, que substituiu a mim e a você na cruz do Calvário. Isso foi por causa desse amor, é que Deus está dando para nós sempre a segunda chance. E quem sabe você que aí está esperando acontecer alguma coisa, não espere acontecer, porque já aconteceu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio para tirar o seu pecado, Ele te substituiu, Ele morreu na cruz, e ainda hoje, aqui e agora, Ele continua de braços abertos para te dar vida e vida eterna. Vida só encontramos em Cristo. Cristo tem vida para todo mundo, Cristo tem vida para todos que queiram, e Cristo é a própria vida. Por isso, apesar do nosso pecado, apesar da nossa rebeldia, Deus continuou nos amando, e Deus continuou de portas abertas para nos dar uma segunda chance. E essa segunda chance, essa oportunidade, é para que eu e você retorne à comunhão com Deus. Porque nós perdemos a comunhão com Deus no pecado. O pecado nos separou de Deus e nos jogou nas trevas. E Deus está com seus braços estendidos, convidando: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, que eu vou te aliviar. Esse Jesus que tantos falam, esse Jesus que a Bíblia cita, Ele já veio, Ele já viveu entre nós como homem, e Ele sofreu aqui, Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele está pronto para te dar essa chance que você tanto precisa. Por isso, um dia a Bíblia diz que Jesus das nuvens, Ele vai retornar, e de lá vai chamar o nome de cada um que foi salvo. Quem são aqueles que o Senhor Jesus vai chamar? Segundo a Bíblia, Apocalipse 20:15, aquele que os nomes estiverem escritos no livro da vida, são esses que Jesus vai mandar os anjos dos quatro cantos dessa terra chamar. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, aos inimigos dessa terra,
fizer chamar, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando os crentes ressurgirem, de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos os saudarem e fizessem então chamar, lá estarei. O seu nome esteja lá. Quando se fizer chamada, quando se Deus enviou seu Filho amado para mim. E
Isso vai acontecer a qualquer hora. A Bíblia diz que não piscar de